Irmãos, o horário já está avançando e eu quero já aproveitar a oportunidade para que nós agora possamos apreciar da parte mais saborosa do mundo, que é a palavra do nosso Senhor. Amém? Então, sem delongas, eu já quero convidar o meu irmão Bruno para estar aqui presente, vir aqui à frente e repetir que eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite e que Deus te use, que Deus faça por você como sempre tem feito no canal de bênçãos aqui para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito, irmãos. Para quem não sabe, e talvez o Bruno vá mencionar isso aqui, o Bruno está hoje em um dos lugares talvez mais difíceis para um cristão estar e, sobretudo, disseminar a palavra do Senhor. Eu vou deixar para ele falar, porque talvez ele vai mencionar alguma coisa sobre isso. Mas o local em que ele mora, a cidade em que ele mora, nos Estados Unidos, existem forças duríssimas contra o Evangelho. E você está indo nas orações, e estará nas orações dessa igreja, você e sua família, para que vocês continuem sendo bênção, canal de bênção da igreja onde você é pastor, lá nos Estados Unidos. Amém? Vamos hoje de pé fazer uma oração, para que nós possamos então ouvir a palavra do Senhor. Jesus querido, nesse momento, ó Pai, nós iremos ouvir a palavra Deus, que o Senhor preparou, que o Senhor colocou no coração do meu irmão, Deus amado. Jesus querido, utilize Deus como canal de bênção, Senhor Jesus. Então, ó Deus, um transmissor da tua palavra para os nossos ouvidos, ó Deus, para os nossos corações. Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Pastor Bruno, por toda a comunidade. Amém. Pode sentar a igreja. Quero cumprimentar a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Que bom poder estar aqui. Obrigado, Hugo. Meu amigo, você estava ali falando desde 1900 e deixa para lá, né? Porque a gente se fica muito tempo sem se ver e aí, quando a gente vê, já temos os cabelos brancos, uma parte da barba está começando a ficar branca. E aí fica aquelas lembranças, né? Mas glória a Deus, que bom poder estar aqui nessa noite, que bom poder rever muita gente que eu conheço, que bom poder estar aqui em família, em Cristo, para poder juntos a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor juntos. O Hugo mencionou aqui, nós estamos, esse ano completa 8 anos, que nós estamos nos Estados Unidos, parece que foi ontem. Passa muito rápido e há 3 anos nós estamos no estado de Utah, que fica perto, fica na região montanhosa dos Estados Unidos, perto da cidade de Las Vegas, perto da região de Denver, Colorado, perto da Califórnia. É uma região não muito conhecida, mas nós estamos ali fazendo um trabalho na cidade de Salt Lake City, que é a Meca, né, o Vaticano dos Mormons. É o lugar onde fica a sede da religião Mormon, ou a seita Mormon, né? Eles são um povo extremamente educado, um povo extremamente organizado. Eles são, em termos de organização, como religião, eles são organizados muito mais do que a gente. E é a segunda igreja mais poderosa do mundo, perdendo somente para a igreja católica, só para o Vaticano. Para você ter uma ideia, eles têm 90 bilhões de dólares em ação da Bolsa de Valores, fora imóveis, fora dinheiro, fora outros tipos de investimento. Eles são donos de praticamente toda a cidade de Salt Lake City, eles têm prédios em todos os lugares, eles fundaram aquele estado. Os 2 primeiros governadores do estado eram também presidente da igreja Mormon. Então eles têm muito poder ali. Hoje, para você ter uma ideia, que já é um número que tem abaixado, mas ainda 64% de toda a população de Utah é Mormon. Então nós estamos falando de mais da metade de toda a população do estado professa aquela fé, né, e faz parte dessa seita. É um povo extremamente educado, um povo extremamente organizado, mas que infelizmente tem vivido uma cegueira espiritual há mais de 100 anos. Então, sempre que você se lembrar, ore por nós. As orações dos irmãos, as orações dos santos é que tem nos mantido de pé, nos mantido firmes ali. Porque tem dias, irmãos,
irmãos, quem está mais próximo de nós sabe, é difícil até de abrir o olho, é difícil até de levantar da cama. Tamanho é a oposição, a potestade que está instalada naquele lugar e que tenta lutar contra a gente, que já identifica a gente como inimigo, mas eu me apego naquela palavra que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio que aquele que começou a obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos há três anos ali e aos domingos nós já estamos pastoreando ali uma linda igreja, reunindo em torno de 150, 160 pessoas, todos os domingos naquele lugar. Deus é bom, Deus nos presenteou com um lugar extremamente bonito, onde a gente divide o espaço com uma igreja americana e com uma igreja de língua espanhol também ali, e nós com o português também todos os domingos ali. Deus tem dado graças e eu quero honrar o Senhor por tudo que Ele tem feito naquele lugar, dando esse breve relato aqui para os irmãos. Vamos para a palavra. Se você está com a tua Bíblia aí, abre em 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler 3 versículos, do 27, 28 e 29. E depois você vai passar para o capítulo 19. Então, 2 Samuel 17. A partir do verso 27, 28 e 29. E depois você vai pular para o capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Vai agora para o capítulo 19, a partir do verso 31. Um pouquinho para frente aí, capítulo 19, a partir do verso 31, vai dizer assim: Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze com ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para sua casa. Deus, aqui está a tua palavra, é nela que consiste todo o poder. Nós estamos diante dela, Senhor Deus. Ela é viva, eficaz, poderosa. Usa-nos, Senhor Deus, usa a minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade nessa noite. Que o teu nome seja glorificado em todo o tempo, e que a nossa mente esteja cativa a te ouvir. Ó Deus, que com atenção a gente consiga, Senhor Deus, aprender um pouco da tua palavra e do convite que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui eu vou dar um pouco do contexto
para vocês a respeito desse texto. Davi estava, quando ele chega a Manaim, ele estava fugindo do seu filho Absalão, no momento de maior dificuldade da vida dele. No domingo passado eu preguei numa igreja amiga lá em Goiânia. Eu preguei sobre a história de Davi e Golias, uma história extremamente conhecida. As criancinhas, se nós perguntarmos sobre Davi e Golias, eles vão responder para nós, talvez com mais propriedade, com mais riqueza de detalhes que nós mesmos. Mas a grande verdade é que, se você pegar o histórico da vida de Davi, a maior luta que Davi enfrentou foi realmente contra Absalão, seu filho. A Bíblia vai contar que Absalão, ele prepara uma emboscada, ele prepara uma rebelião contra o seu próprio pai. A Bíblia diz que ele vai em pessoas, ele consegue persuadir pessoas a ponto de organizar uma rebelião que Davi precisa pegar uns poucos soldados, poucas pessoas que ficaram fiéis a ele e fugir. Fugir de Jerusalém. O rei Davi, vencedor de guerras, vencedor de batalhas, matador de gigantes, precisou dar no pé, precisou cair fora, porque o seu próprio filho tinha organizado uma rebelião contra ele, contra o seu rei. A Bíblia vai contar que Absalão, ele usurpa o trono, ele traz vergonha para a casa de Davi, ele faz, a Bíblia vai dizer que ele tem relações sexuais com as concubinas de Davi, em pleno pátio, para que todo o reino visse. Ele trouxe vergonha, ele trouxe escárnio, ele trouxe escândalo para a vida de Davi. E a Bíblia vai contar que Davi, ele então foge. E aí é o primeiro texto que nós lemos, quando ele chega a Manaim, algumas pessoas, e dentre elas Barzilai, que é o personagem que nós vamos focar mais hoje aqui, traz socorro para ele. E a primeira coisa que nós temos que nos ater aqui no texto é quais são as pessoas que trazem socorro para nós nos nossos momentos mais difíceis. Quem são as pessoas que estendem a mão para mim e para você nos nossos momentos de maior dificuldade? Onde essas pessoas estão? Como nós nos lembramos dela? Em momentos em que nós estávamos a ponto de perecer, em momentos que nós estávamos a ponto de morrer, de definhar, em momentos que nós estávamos sendo perseguidos. Quem são as pessoas que nos estendem a mão? Quem são as pessoas que, como o texto aqui vai dizer, vê a nossa fome, vê o nosso cansaço no meio do deserto, vê a nossa sede e estende a mão para nós? E em outra partida também, no outro lado, nós estendemos a mão, nós levamos provisão para as pessoas que estão no deserto. Ou nós simplesmente olhamos para o sofrimento do outro e pensamos, graças a Deus que não é comigo. Quem somos nós? Nós somos como o rei Davi, que aceita a ajuda daqueles que num determinado momento estão melhores do que nós. Nós temos isso, o nosso orgulho não permite que a gente ouça ou que a gente receba um tipo de conselho ou um tipo até de ajuda da parte de outros no momento da dificuldade. E como Barzilai, nós somos aqueles que estendemos a mão diante da dificuldade de outras pessoas, diante do deserto da vida de outras pessoas. Quem somos nós? Aqui nós vemos que Barzilai foi um dos homens que trouxeram inúmeras coisas para Davi, que ajudou Davi e o exército que estava com ele, que ainda tinha um pouco de lealdade com o rei, que entendeu o contexto do que estava acontecendo. Irmãos, nós somos tendenciosos a ir para o lado da maioria. Nós somos tendenciosos a aceitar aquilo que a maioria está fazendo. Se nós formos observar, nós somos doutrinados a enxergar e a entender de que a democracia é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa. Mas se você pega a luz da Bíblia, você vai ver que em todo o tempo o governo, o estilo de governo que o Senhor sempre quis foi o governo teocrático e não democrático. A democracia é o que nós temos e talvez para o mundo moderno seja o que mais dá certo. Mas se você for olhar na Bíblia, em uma das vezes que foi colocada a democracia, Jesus foi para a cruz. As pessoas democraticamente preferiram escolher Barrabás ao invés do mestre. Então nós temos uma grande tendência a ser levados pela maioria, porque parece que quando tem a maioria, parece que
que tinha as portas assim, e aí as pessoas tinham que escolher uma determinada resposta, e parece que aonde a maioria vai, você vê às vezes a pessoa estava sozinha lá naquela janela, de repente ela corria para uma outra, e aí no final aquela resposta era certa. Ela trocou aquela resposta que ela estava porque estava sozinha, de repente vai para outra. Nós temos essa tendência de às vezes mudar porque as coisas estão modernizando demais. Não, mas aquela igreja está fazendo, está dando certo, está cheia, então a gente vai fazer também. Não, mas esse irmão está fazendo isso, está entrando nesse esquema, nessa coisa, e ele está dando certo, eu vou entrar também. Nós não somos guiados por aquilo que vemos, nós não somos guiados por vistas, por aquilo que podemos ver, mas nós somos guiados pela fé em Jesus. Então, em nome de Jesus, não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não seja orgulhoso a ponto de não aceitar ajuda no momento de deserto, no momento mais difícil da sua vida, e também não seja alheio para olhar nos desertos da vida de cada um. Na vida foi mencionado aqui, amar ao próximo como a ti mesmo. Não esteja alheio também a olhar no deserto do irmão. Se você tem condição, estenda a mão, não só com recursos, mas com uma palavra, com uma ajuda, com uma oração. Lembra dos apóstolos ali em Atos? Pedro está dizendo para uma pessoa que estava aleijada e se pedindo esmolas: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, pega a tua cama e anda. Às vezes você não vai ter recursos, às vezes você não vai ter nenhum tipo de condição financeira de ajudar, mas você tem o Espírito Santo dentro de você, e isso é suficiente para abençoar a vida dessa cidade, para abençoar a vida das pessoas que estão afundadas nas drogas, afundadas nas bebidas, e estão necessitando de uma palavra. Nós carregamos algo precioso demais, irmãos. Nós carregamos algo precioso demais. Eu fico às vezes olhando a história de Maria e vendo como ela era afortunada. Levar um bebê já é algo extremamente miraculoso, né? Todas as vezes que a minha esposa esteve grávida, a gente sempre conversa, fala: nossa, que coisa interessante, um milagre da vida, né? Sentir o bebê crescer dentro de si, e a gente conversa, eu perguntava muito ela como ela se sentia, e a gente vê o bebê nascer, e você olha e fala: nossa, é meu filho. Isso é algo extremamente gracioso, mas nós carregamos algo extremamente importante, extremamente abençoado dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo habita e faz morada dentro de nós. E isso tem um valor inestimável, muito mais valoroso do que qualquer ouro, prata ou joias ou coisas preciosas. Nós carregamos algo incrível. E aqui no segundo texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Barzilai, ele saiu lá de Rogeli e ele estava acompanhando o rei. Aqui nesse contexto, no segundo texto que nós lemos, Davi já tinha vencido a guerra, Absalão estava morto, Davi estava de volta no trono. E aqui nós vemos algo que eu sempre gosto de falar para os irmãos lá em Utah. Toda a Bíblia ela aponta para Jesus. Toda a Bíblia, ela desde o começo, você vai lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus aparece na viração do dia. É preciso que um animal seja morto para cobrir as vestes, né? Cobrir o homem e a mulher. Toda vez que Deus olhava, o homem e a mulher não enxergavam mais o pecado deles, mas enxergava aquele cordeiro inocente que havia sido morto. Aquilo é uma espécie de Jesus, né? Aponta para Jesus, já apontava para o que Jesus ia fazer. Aqui nós vemos Davi fugindo numa dificuldade tremenda, numa dificuldade extrema, mas depois ele vence essa guerra, ele então está no trono de novo. Também uma alusão a Cristo, que veio, padeceu, sofreu, morreu e deu em seu lugar, mas venceu a morte ao terceiro dia. A morte não pôde deter o nosso Salvador, a morte não pôde deter o poder de Jesus. Ele venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, e nós temos aqui um Consolador que está fazendo o trabalho da Trindade Santa até o grande dia em que nós ouviremos as trombetas soando, Jesus voltando dos céus para buscar a sua igreja. Aleluia. Esse aqui é um ponto. Davi
estava de volta no trono, Davi já estava reinando, soberano, com todo o poder. E a primeira coisa que ele diz que o Barzilai estava acompanhando Davi até o Jordão para se despedir dele. E a Bíblia vai dizer que esse homem era um homem idoso. Aqui eu vejo um detalhe, talvez muitas pessoas estão apenas acompanhando. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava sempre cercado por uma multidão. Se você for olhar os evangelhos, você vai ver que sempre uma multidão apertava Jesus, uma multidão espremia Jesus. Se nós formos ver aquela história da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que tinha tanta gente em volta de Jesus, que ela precisou entrar ali buscando os espaços, e quando ela teve a oportunidade de tocar na orla, na ponta do manto de Jesus, ela fez isso. Era muita gente apertando Jesus, muita gente ali junto. E quando eu vejo a Bíblia falar de multidão, eu penso em muita gente mesmo. Eu penso, igual a gente vê em muitos shows, em muitas cruzadas, muita gente mesmo. E então, essas pessoas, só que muitas delas estavam apenas acompanhando Jesus. A maioria delas estava simplesmente ali observando, vendo o que ia acontecer. Quando Jesus ele é preso, quando Jesus ele tem a sentença e começa a ser açoitado, a gente vê que até os 12 que estavam mais próximos, e dentro desses 12 tinha 3 que eram extremamente próximos, e dentro desses 3 tinha aquele que era o discípulo amado. Nós vemos até esses fugindo, nós vemos até esses dando no pé. Então aqui eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não basta somente acompanhar o rei. Não basta só deixa eu ir ver de vez em quando, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver se eu vou gostar, deixa eu ver se o pastor vai falar algo que eu não gosto, deixa eu ver se alguém vai me criticar em algum momento. Eu até esses dias conversando com a minha esposa, a gente brincando, falando, na vida pastoral ela é muito difícil, porque a gente não consegue agradar todo mundo. Muitas vezes a gente precisa contrariar as pessoas em detrimento ao que a Bíblia diz. E tem uma frase que é muito engraçada que diz: se você quiser agradar todo mundo, não seja um pastor, não sirva a Deus, mas venda sorvete, porque assim você vai agradar todo mundo vai gostar de você. Ser crente é muitas vezes renunciar, ser crente é muitas vezes colocar o pé no barranco e dizer, tá, até aqui eu fui, daqui para frente eu não posso passar, porque eu estarei contrariando a Bíblia, eu estarei contrariando os princípios e os preceitos do meu Senhor. Eu estive em Cuba há uns meses atrás, no ano passado, e nós entramos ali e a todo tempo a gente ficava extremamente preocupado com o que ia acontecer. A gente não sabia ao certo o que poderia acontecer ou não. É um país comunista, é um país onde você tem uma certa liberdade de falar do Evangelho, mas não é como aqui, a gente não pode falar abertamente. Para você ter uma ideia, na nossa igreja lá em Cuba, enquanto está acontecendo um culto como esse, fica uma pessoa ali na porta. E essa pessoa é um membro do governo, é um militar, uma pessoa do governo, e ela fica filtrando, censurando tudo que está sendo dito aqui. Dependendo do que eu falar aqui, dependendo do que o pastor falar aqui, ele leva para o governo e depois você é preso. Então você vê que existe uma certa censura quanto a isso. Mas nós estávamos ali e eu falava para os irmãos, qual é a linha? Qual é o limite? E eles falavam assim, olha, o limite é até quando não fere a nossa fé. A partir do momento que começar a ferir a nossa fé, a partir do momento que começar a interferir na nossa adoração ao Senhor, aí eu fico com a Bíblia, aí eu já não vou mais para as leis. A gente tem que abençoar as nossas lideranças. Eu até tenho falado sobre isso lá. Era muito comum, né, porque o Bolsonaro era presidente, todas as igrejas orando por ele, abençoando a vida dele. E eu falei lá para a nossa igreja lá em Utah, eu falei, quem de nós agora vai se levantar e começar a orar pelo Lula? Porque é o que ganhou, que eu não gostaria, então não vou orar mais. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que o Lula ganhou porque Deus vacilou, piscou o olho e perdeu o time? Toda autoridade é instituída por Deus. Da mesma forma, oxalá se todas as igrejas orassem pelo Lula como oraram pelo Bolsonaro. Esse é o nosso dever como igreja, independentemente se a gente gosta ou não gosta, se a gente concorda ou não concorda, o nosso dever como igreja é orar pelas nossas lideranças, como foi feito hoje aqui. Lideranças municipais, estaduais, nacionais, esse é o nosso dever.
Então, esse homem estava apenas acompanhando, ele estava somente vendo. E a Bíblia cita que ele era um homem idoso, ele tinha 80 anos. E aqui o escritor vai dizer que foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. Aqui eu abro um parênteses. Às vezes nós somos levados a achar que o rico vai para o inferno, que o rico é arrogante, que o rico é isso, que o rico é aquilo. Nós, como brasileiros, muitas vezes, simplesmente a gente que mora mais no interior, a gente foi levado a achar que todos os males da sociedade acontecem por causa do rico, todas as coisas ruins acontecem por causa da ganância do rico. Mas aí eu te pergunto, nós não conhecemos porventura pobres orgulhosos? Nós não conhecemos porventura pobres soberbos? O problema, a Bíblia vai dizer, e muitas pessoas confundem esse versículo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem problema com riqueza. Eu até brinco lá em Utah que eu não fiz voto de pobreza. Se eu tiver que fazer um voto, eu vou fazer de riqueza. Deus não me pediu isso. Agora, eu tenho que entender que o dinheiro não pode ter lugar dentro do meu coração. Eu não posso amar ao dinheiro. Isso sim é a raiz de todos os males. Agora, se é tudo que Deus coloca nas minhas mãos, eu entendo que é suficiente, eu entendo que é mais às vezes do que eu preciso, do que eu necessito, e eu começo a usar o que Deus colocou nas minhas mãos para abençoar os outros, aí sim começa a ter sentido e começa a ter propósito das riquezas. A Bíblia vai falar de muitos homens que foram ricos. O próprio rei Davi, Salomão foi um homem riquíssimo. Deus não tem problema com isso, Deus não tem problema com riqueza. Esse homem é um homem rico e usou os seus recursos, das suas riquezas, para abençoar a vida do rei no momento mais difícil da sua vida. E o texto continua. O rei então disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Ei, o rei já estava com tudo restaurado, todo o poder do reino já estava na mão dele de novo. O rei já tinha o exército todo absoluto nas mãos dele, debaixo do comando dele. O rei já estava de volta no palácio. O rei já tinha sido restituído todo o poder na mão dele. Ele então olha para aquele que ajudou ele naquele momento mais difícil, naquele que socorreu, estendeu a mão e diz assim: vem comigo para Jerusalém, vem comigo para o palácio, porque eu quero cuidar de você. Antes você cuidou de mim, mas agora eu quero cuidar de você. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes nós ouvimos o Senhor nos chamando, dizendo: eu quero cuidar de você. Até aqui você lutou, até aqui você usou dos seus recursos, até aqui você usou da sua inteligência, até aqui você viveu do jeito que você quis, mas eu quero que você venha para o palácio hoje, porque eu quero cuidar de você. Hoje é uma noite especial, é uma noite de convites, é uma noite de oportunidades, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está neste lugar te chamando. Eu quero cuidar de você. O teu lugar não é em Manaim, o teu lugar não é onde você pensa que é, mas o teu lugar é no palácio, junto com o Rei. Eu quero cuidar de você. Aleluia. É uma noite de oportunidades. O Rei está aqui e está dizendo: venha comigo, eu cuidarei de você. Mas o texto continua, e assim como nós somos bons de dar desculpa, Barzilai também era. Verso 34 do capítulo 19, 2 Samuel 19: Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Eu já fiz 80 anos. Ele diz: olha o que esse homem usou de desculpa. Quantos anos eu tenho mais? Às vezes você acha que você já viveu muito, às vezes você acha que você já está no fim da linha. Nós brincávamos esses dias lá em casa. Aí eu brinquei com meu pai e falei: o senhor já está no meio-dia para tarde. Ele falou assim: você está querendo dizer o quê? Eu falei: eu estou querendo dizer que o senhor já viveu, que o senhor vai viver menos do que o senhor já viveu até hoje. Aí ele falou assim, falou: pai, é verdade. Eu falei: você não vai viver mais 60, é verdade? Ele falou: não. Eu falei: então você já está no meio-dia para tarde. Esse é o significado da expressão. E às vezes, irmãos, nós nos escondemos nisso, ou na nossa pouca idade, para dizer: não, eu sou muito novo ainda, eu ainda vou curtir muito minha vida, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que formar, eu tenho que fazer isso, depois eu vou servir a Deus, depois eu vou com o rei para o palácio. Ou então a gente olha e fala: não, eu estou velho demais.
fiz muito, eu já contribuí muito, eu já ajudei muito, eu já preguei muito, eu já orei muito, mas idade não é problema para Deus. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer: ninguém despreze você pelo fato de você ser novo. Ninguém despreze você. Irmãos, essa é uma das coisas que a gente mais sofre lá em Utah. As pessoas olham para nós, vê a gente um casal novo. Eu estou com 34, a Thay está com 28. As pessoas olham para nós: não, vocês são tão novinhos. Eu sempre falo: não se engane, a gente é novinho, mas a gente foi escolhido por Deus, a gente está aqui por um propósito. E principalmente eu sou rato de igreja, eu estou na igreja desde que eu me entendo por gente. Não coloque a tua idade, o tempo, como disse um empecilho de hoje você começar a seguir ao Senhor até o palácio, porque Ele vai cuidar de você. Esse homem perdeu uma chance de ouro. O próprio rei estava convidando ele, dizendo: olha, talvez o rei até olhar e falar: eu estou vendo que você está velhinho, eu estou vendo que você está aí com pouco tempo de vida, e eu quero cuidar de você nesse último tempo seu. Eu quero cuidar de você de uma maneira muito além do que você fez por mim. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, a gente não tem nada para dar para o Senhor. Mas o Senhor olha para a nossa vida, olha para a minha vida, para a sua vida e fala assim: eu quero cuidar de você. Esse homem fez algo pelo rei, mas nós não fizemos nada. A gente usa a expressão de aceitar Jesus, mas a verdade é que Jesus é que aceita a gente, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Esse homem então começa, a primeira desculpa que ele dá é a respeito da idade dele. E ele continua assim: eu já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mau? Ele está dizendo assim: eu já não tenho mais percepção das coisas, eu já estou meio caduco, eu já estou meio passado, eu não sei mais o que é bom, o que é ruim. Aí ele começa a dar mais desculpas, ele usa a idade, mas ele começa a falar assim: olha, talvez eu tenha um problema de memória, talvez eu não consiga distinguir as coisas direito, as pessoas talvez vão tirar proveito de mim, eu não sei muito bem as coisas. E ele continua: teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Ele está dizendo assim: eu não tenho mais prazer em comer, eu não tenho mais prazer em sentar à mesa. Se nós observarmos a vida de Jesus, os momentos mais intensos que ele teve com os seus apóstolos, com os seus discípulos, foi a mesa. Lembra da última ceia? Jesus estava sentado, pegou o pão, partiu. Momento de comunhão. Se você observar, às vezes você vai ter muitos amigos, muitas pessoas, conhecidos, colegas, mas nem todos sentam na tua mesa. Os que sentam na tua mesa é somente aqueles especiais, é somente aqueles mais chegados que entram na tua cozinha, que comem na tua mesa. E ele está dizendo aqui: olha, eu não tenho mais prazer de sentar à mesa. Em outras palavras, ele está olhando para o rei, dizendo assim: eu não tenho mais prazer em ter comunhão contigo. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida cristã por muito tempo, e a gente olha e fala assim: não, mas eu não tenho mais prazer. Eu estou indo na igreja por ir, eu estou indo para cumprir um ritual, mas prazer de sentar à mesa, de saborear uma boa comida, uma boa bebida, eu não tenho mais. E esse homem continua dando desculpas. Não só a idade, não só a questão mental de poder distinguir o bem e o mal, não só a questão de sentar à mesa. E ele consegue dizer assim: olha, eu não consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não consigo apreciar uma adoração, eu não consigo apreciar um momento de louvor, eu não consigo mais ouvir uma boa música e dançar e bater palma e agradecer ao Senhor. Quantos de nós muitas vezes vamos à igreja e a gente ouve: nossa, mas é assim de novo, nossa, mas hoje só escolheram hino ruim, nossa, mas esse eu ouvi semana passada, nossa, mas irmãos, a gente começa a colocar defeito nas coisas, começa a colocar empecilhos para nós não deixarmos ser cuidados pelo Senhor, porque o Senhor quer cuidar de nós, é cuidar da nossa vida. E ele vai dizer assim: olha, eu não consigo, eu não tenho prazer. E ele vai dizer: eu seria mais um peso para o rei. Quantos de nós achamos isso? Quantos de nós nos achamos indignos de receber o Senhor, indignos de ter a nossa vida mudada pelo Senhor? Eu falei domingo, quando eu pregava, que o diabo só age em dois extremos. O diabo vai sempre agir nos extremos. Ou ele vai dizer que nós somos bons demais, que a gente faz tudo certinho,
que a gente é honesto, paga as nossas contas, e que tem gente que está na igreja que é pior que a gente, e por isso eu não preciso ir para a igreja, porque eu estou melhor que quem está lá. Ou então o diabo vai agir no outro extremo, dizendo assim, ó, você é ruim demais, você é pecador demais, você errou tanto, você pecou tanto, que nem Deus te aceita. O diabo só vai agir nos dois extremos, ou você é bom demais, que não precisa estar na igreja, que não precisa de Jesus, ou porque você é ruim demais, que nem Jesus te aceita. Esse homem, ele estava aqui nos extremos, dizendo, eu vou ser um peso para você, rei. Agora que você está reinando de novo, agora que o teu maior inimigo foi derrotado, eu não vou ser um peso para você. E quantas vezes o diabo tem colocado isso no nosso coração? E nós achamos que não vou lá, vou trabalhar. Não vou ajudar o mundo, não, senão depois um dia eu não posso, aí eu vou trabalhar ele. Não vou cantar não, porque depois eu canto, as coisas, o microfone não vai sair bem, a voz não vai sair legal. Ei, não coloque desculpas entre você e o propósito, o chamado que Deus tem na tua vida. E aí ele continua, eu seria um peso. Teu servo vai acompanhar o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessa. Olha isso, Deus está querendo dar recompensa para esse homem, o rei está querendo dar recompensa para esse homem, e ele não estava entendendo o propósito do Senhor. Deus quer nos abençoar, e muitas vezes a gente não quer ser abençoado. Deus quer transformar a nossa casa, e muitas vezes a gente não quer ter a casa transformada. Deus quer mudar a nossa vida, e muitas vezes a gente não quer deixar de trabalhar na nossa vida. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus muitas vezes dói. O trabalhar de Deus muitas vezes mexe com a nossa estrutura. O ano passado foi o ano da reconstrução da nossa igreja. A gente falou sobre reconstrução quase que o ano todo. E reconstruir é mais difícil que construir do zero. Porque você não sabe se ali tem a menos que tenha uma planta elétrica, uma planta hidráulica da casa, você não sabe se aqui tem um fio passando, você não sabe se tem um cano passando. Aí você vai quebrar, vai fazer um buraco, sai a água. Você quer um cano junto, sai a água. Reconstruir é muito mais difícil. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor é o oleiro. E o oleiro, quando ele vê algum defeito no barro, alguma deficiência no barro, algum trincado no barro, a Bíblia vai dizer que ele quebra e faz de novo. Senhor, faz na nossa vida de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Jesus, nós estamos aqui nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça de novo nas nossas vidas. Há recompensa do Senhor para nós, há cuidado do Senhor específico para nós nessa noite. Não fique retendo, não fique segurando, mas entregue no Senhor. Não queira só passar no Jordão, não queira só acompanhar um pouco o mestre, mas vá no palácio com ele, porque no palácio há cuidado, no palácio há recompensa, no palácio há uma nova vida preparada para mim e para você. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. O Espírito Santo está ministrando para pessoas aqui que essa noite o convite ainda está de pé. Você pode ter perdido oportunidades para a vida inteira, mas essa noite o convite ainda está de pé. O convite para ir para o palácio, morar com o rei. As mansões celestiais ainda estão de portas abertas. Enquanto ainda é tempo, não coloque empecilhos diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto a vida, a esperança, não interessa a tua idade, não interessa as tuas limitações, se você sabe discernir o bem ou o mal, o quanto você estudou, se você fez uma faculdade, se você não fez, para Deus pouco importa. Se você consegue sentar à mesa, se você consegue desfrutar de uma boa comida, se você consegue ouvir uma boa música, isso para Deus pouco importa. Isso são só desculpas que nós colocamos diante de Deus para não viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E esse homem, a gente vê que ele era bem cheio de desculpas mesmo, assim como nós. E além de ele falar que não há motivo para uma recompensa dessa, ele vai dizer assim: ó, permite que o teu servo volte.
e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Esse homem estava pensando na morte. Esse homem já estava contando talvez os dias, já estava preocupado era onde ele ia ser enterrado. A Bíblia vai dizer que os mortos que preocupam com os seus mortos. Se você tem propósito do Senhor, Deus tem vida para mim e para você. Enquanto há vida, há esperança. Não se preocupe com o dia da manhã, não se preocupe com a morte. A morte é algo que eu e você vamos passar. É um spoiler da vida. Nós já sabemos que um dia nós vamos passar por isso. Não se preocupe, aqui eu vejo ele falando assim, olha, mas está aqui o meu servo que manda, que ele vá com o meu Senhor e Rei, e faz por ele o que achares melhor. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma geração de pais transferindo os seus sonhos para os seus filhos. Às vezes você não conseguiu se formar e você quer que teu filho se forme. Às vezes você não conseguiu ser empresário, mas você quer que teu filho seja empresário. Às vezes você não conseguiu ser advogado, engenheiro, médico, farmacêutico, mas você quer que teu filho seja. E você começa a transferir os teus sonhos e também as tuas frustrações para a vida dos teus filhos. Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos, sim. Deus tem algo na vida dos nossos filhos, sim, mas isso não isenta a gente o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O que Deus tem para fazer na vida do seu filho, o que Deus tem para fazer na vida da tua esposa, o que Deus tem para fazer na vida da tua casa, Ele vai fazer, mas isso não isenta você do propósito que Deus tem para a tua vida, porque o convite é individual. O convite para estar no palácio sendo cuidado por Deus é individual. Então não transfira. Tem pais que às vezes falam, nossa, meu filho, eu já estou no final da vida, eu já estou satisfeito com o que eu tenho, mas se eu deixar uma casa para cada filho, tá bom demais. Aí você deixa de viver a tua vida para deixar uma casa para cada filho. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Não transfira, o convite era para ele. O convite, o rei fala assim, Barzilai, você vem comigo, eu quero cuidar de você. E ele fala, não, meu servo aqui, vai lá. Aí Deus fala para a gente, não, mas eu tenho algo para fazer com você. Não, Senhor, mas eu já estou velho. Usa meus meninos ali que está novo. E a gente transfere o que Deus tem para nós, para a vida dos nossos filhos. A gente acha que às vezes Deus não tem capacidade de usar a gente. Porque a nova geração é melhor. Eu tenho completa certeza que os meus filhos vão muito mais além, vão muito mais longe do que eu estou indo. Mas nem por isso eu vou estacionar de cá no Jordão e falar assim, Deus, faz só na vida dos meus filhos, faz só na vida do meu servo, faz só na vida daqueles que trabalham comigo, daqueles que estão perto de mim. Deus tem um plano para a nossa vida, para hoje, para o dia de hoje. Não importa a sua idade, não importa o que você está fazendo, não terceirize o convite do Senhor. O convite do Senhor é para nós individualmente. Mas a gente vê esse homem transferindo a bênção, abrindo mão daquilo que o rei tinha para ele. E o rei vai dizer assim, verso 38, e nós já vamos encerrar. O rei disse, que mão virá comigo? Farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Nós vemos aqui uma história de um homem que teve uma oportunidade incrível, mas que voltou para casa de mãos vazias. Quem somos nós nessa história? Talvez assim como Barzilai, nós somos pessoas extremamente orgulhosas, ou pessoas que achamos que não precisamos, ou que achamos que o tempo já passou, ou que achamos que não tem mais sentido a gente continuar servindo, indo, fazendo uma viagem longa como essa, sentando em mesas, ouvindo músicas. Talvez até a religiosidade entre no nosso coração a ponto de a gente achar assim, nossa, não preciso mais. Eu tenho 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, não preciso mais não. Já estou tranquilo. Não preciso mais ouvir essas músicas não preciso mais sentar nessas mesas, eu não preciso mais nem tomar ceia.
Senhor está nos chamando, Ele tem um convite para cada um de nós. E o convite é simples: venha para o palácio, eu quero cuidar de você. Sabe o que eu vejo? As garras da graça, do amor de Deus, ele é tão grande que é impossível nós escaparmos dela. Se você for lá para o livro de Reis, você vai ver quando Davi vai dar as últimas instruções para Salomão antes de morrer. Ele fala assim: não se esqueça da família do meu amigo Barzilai. Ele já dorme no Senhor, mas eu quero que você abençoe e cuide daquela família. Sabe o que isso quer dizer? Se nós aceitamos o convite da parte do Senhor, isso não vai ser uma bênção só para nós, mas para a nossa descendência também. Os nossos filhos colherão a bênção geracional das nossas escolhas. Nós não criamos filhos para o inferno. Às vezes você está preocupado, o filho está longe dos caminhos do Senhor. Se você está no palácio sendo cuidado pelo rei, não se preocupe, porque a tua geração servirá ao Senhor também. A tua geração colherá as bênçãos da obediência de estar no palácio sendo cuidado pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pode, eu gostaria que vocês colocassem em pé. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Sabe, queridos, se você olha um pouco aí no capítulo 19, você vai ver uma história parecida que Davi faz com Mefibosete. Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar, que significa o lugar do esquecimento. E esse rapaz, que era filho de Jonatas e tinha uma deficiência, a Bíblia vai dizer que Davi manda buscar. Davi não faz o convite igual fez para Barzilai, ele manda buscar, porque tinha uma certa deficiência, tinha uma certa limitação. Com Barzilai, Davi faz um convite. Sabe o que eu aprendo aqui? O convite está feito a todos nós, mas a gente insiste em não querer, o Senhor manda nos buscar. E muitas vezes no momento mais difícil da nossa vida. Não espere uma deficiência, e eu não estou falando de deficiência só física, mas qualquer tipo de deficiência, de anormalidade, chegar na tua casa, bater na tua porta, para você ser mandado buscar pelo Senhor e desfrutar da presença do palácio. Feche teus olhos. Hoje o convite do Senhor, assim como ele fez, assim como o rei fez para Barzilai, está sendo feito para nós. Um convite espontâneo, um convite generoso. Você não merece mesmo não, assim como eu não merecia, assim como nenhum de nós aqui merecia. A gente não tem nada para dar para o Senhor, mas o Senhor quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, a nossa entrega. Não espere a dificuldade, a deficiência bater na tua porta para você desfrutar do palácio. Desfrute hoje. Desfrute hoje através da graça do Senhor, do poder do Senhor, da bondade do Senhor, da generosidade do Rei. Desfrute hoje. Aleluia. Aleluia. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você engrandece o nome de Jesus, eu quero oportunizar todos que estão aqui. Eu não conheço a vida, não sei a realidade, mas se você quer desfrutar do palácio hoje, se você está ouvindo o convite do rei hoje, se você está aí no teu coração falando, esse convite é para mim, essa palavra é para mim, eu preciso hoje tomar uma decisão por Jesus, eu quero que você erga tua mão bem alto, com os olhos fechados como nós estamos. Você pode erguer tua mão assim bem alto, confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Ninguém tem nada a ver com a tua vida aqui. É uma decisão, um convite individual. É você, Barzilai, que Ele está chamando hoje, essa noite. Se você quer convidar Jesus para morar
você quer desfrutar do que o Rei tem para você hoje, só Ele com as suas mãos assim, bem alto, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Jesus. Se você está aceitando Jesus, é bem alto assim tua mão, mantenha erguida. Nós vamos orar por você. Glória a Jesus, aleluia. Corajosa aqui nessa noite. O convite está feito, o convite foi feito para nós. Nós somos Barzilai. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus quer cuidar. Olha o que o Rei está falando. Venha comigo e eu cuidarei de você. Não tenha medo não. Você está com medo. O que vai virar minha vida? O que vai acontecer? Ele só quer cuidar de você. Essa é a noite de salvação. Essa é a noite de salvação. O convite está estendido. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Maravilhoso. Nós estamos na tua presença. O convite do Senhor foi feito para nós essa noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desfrutar do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor Deus, a enxergar a generosidade do Senhor para conosco, a graça do Senhor para conosco, porque de fato a gente não tem nada a oferecer, mas ainda assim o Senhor olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado que o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque viver com o Senhor é bom demais. Obrigado, Senhor Deus, pelo convite para estar sendo cuidado pelo Senhor no palácio. Tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Eu te louvo, Senhor Deus, que a gente não transfira, Senhor Deus, o propósito do Senhor para a vida dos nossos filhos. Que a gente não tenha desculpa, Senhor Deus, para ir para o palácio com o Senhor. Cuida dessa igreja, cuida da nossa vida, Senhor Deus. E nos encha cada dia mais com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito bom estar aqui com os irmãos. Não se esqueça, Deus tem um propósito para você. Uma frase que eu sempre costumo dizer: não existe aposentadoria no reino de Deus. Não importa a tua idade, não importa quanto tempo você está servindo, continue fazendo a obra de Jesus, continue fazendo aquilo que Ele chamou para fazer, do seu jeito, na tua linguagem, do jeito que você faz, do jeito que Deus colocou para você fazer. Nem todos, a Bíblia vai dizer, uns pregam, outros regam, outros plantam, mas está tudo certo, cada um tem o seu lugar, cada um tem uma forma de agir, e Deus é que dá o crescimento em tudo e em todos. Meu irmão, parabéns pela congregação, que Deus continue abençoando essa igreja linda e abençoando a vida de vocês, aos pastores, Deus abençoe. Obrigado a todos aí, que o Senhor Jesus cuide e abençoe de cada um de vocês e as famílias representadas aqui em nome de Jesus.